De volta com Dito e Feito ao vivo em cores para todo o Brasil pela América TV, a TV da família. Olha a hora, meu senhor, olha a hora, minha senhora, olha a hora, meu telespectador. 4h41, isso mesmo. A temperatura no momento é de 22 graus, a mínima prevista para hoje é de 18. Há possibilidades de temporais de chuva a qualquer momento. As informações são sempre da Clima Tempo. Vamos agora conversar em link com o querido mentor e criador de conteúdo de empreendedorismo, Juliano Tedesco. Boa tarde, Juliano. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, como é que tá, meu amigo? Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem. Eu acho que estou um pouquinho de dificuldade de áudio hoje que eu estou sem o microfone de lapela. Como é que tá o áudio, tá bom? Tá tudo ótimo, tudo perfeito. Perfeito. Eu tô vendo aí Então que tem vamos lá. sol atrás da cortina, é isso? É sol? Não, não. É a iluminação do escritório aqui, mas não tem sol não. Hoje tá nublado. Ah, Como é que tá por aí? aqui tá muito nublado, eu tô vendo aqui pelo a Tá parte igual. de vidro do estúdio, tá tudo escuro, inclusive. Agora, eu queria saber de você, Parecido. Mas Juliano. faça chuva, faça sol, a gente tem que estar de bem, viver o presente e tem que estar combatendo os obstáculos todo dia que passa, não adianta. Com Estamos certeza. aqui. Estamos aqui para ajudar, para agregar no que eu puder nessas perguntas pertinentes. Eu faço questão, Sim. adoro, já virou rotina nossa, né? E mais uma vez agradeço. Uma boa tarde a todo o público que está nos assistindo. Há pouco estava assistindo a entrevista da moça personal, né? Da Personal Gisele trainer. Pires, isso mesmo. E a Gisele Pires, o quanto é importante, né, nessa atividade física, o sedentarismo, né? Fugir disso, hoje ele atualmente se tornou uma doença, sedentarismo, né? Sem Então, o quanto é dúvida. importante, às vezes, você estar com isso, as bolinhas que ela te deu de presente, às vezes, tirar 15 minutos dentro do teu escritório, seja você empreendedor ou colaborador, e fazer essa atividade, essa movimentação, e, claro, manter uma atividade física frequente e que isso faça parte da sua vida, assim como escovar os dentes, né? Eu acho importante tanto quanto que isso ajuda o teu emocional a estar sadio, né? E aí reflete o teu corpo físico e os negócios e tudo mais. Eu sempre prego bastante isso. Bacana eu vir em sequência dela sempre. Com Agradeço. certeza. Eu vou só pedir para nossa técnica ligar o monitor aqui, que faz uns 3 minutos que ele não prestou atenção, que desligou para mim. Eu não estou te vendo, eu estou vendo só uma tela black. Mas aí eu quero saber de você, Juliano, justamente a respeito Ah, disso, né? A importância de você ter dentro de uma empresa os seus funcionários transpirando saúde, né? Porque quando a gente fala a respeito de os exercícios que você bem colocou, eles fazem com que muitas empresas propiciem para os seus colaboradores ali essa condição de desestressar, essa condição de ter mais disposição para executar as suas tarefas. E o exercício ele ajuda também na questão do desestresse. com certeza. Inclusive, tive uma reunião em uma das nossas empresas do grupo ontem e eu tive que botar como regra e quase uma exigência, que não é comum de colocar exigências. Então, exigências de alguns gestores, respirar, sair um pouco do escritório, tomar um café fora, respirar, né? Isso faz com que ative a serotonina natural, né? Então, dopamina, perdão, dopamina natural. Coisas que você pode fazer durante o dia, né? Procurar sempre entrar de pé direito, acordar. A gente não acorda bem todo dia, eu sei disso, um dia sim, um dia não, talvez um pouco mais, depende da frequência, mas o importante é muito você casar isso com a atividade física. É muito importante, porque a dinâmica da velocidade, da tecnologia, das redes sociais estão muito altas, né? Daí a gente começa já a falar de transtorno de pensamento imperativo em função de uma função de decorrências durante o dia que você tem, um bipolarismo profissional, às vezes que nem é diagnosticado, né? Que não há necessidade de um remédio, é só uma questão de atividade física, dopamina natural, ter um convívio social melhor e antes de mais nada, o que eu falo muito aqui na empresa é uma vivência, uma sintonia entre as pessoas boas, né? Uma sintonia boa. A pessoa que se sinta bem, né? A pessoa se sente bem trabalhando, vem com vontade trabalhando, não vem com aquele desânimo de uma segunda-feira, poxa, já é segunda-feira. Não.
Ah, não vi a hora de passar. O domingo, eu já é segunda, tô feliz. Assim que a gente gosta. Pessoas com grit, com garra, né? E é importante que se estimule realmente o empresário a fazer com que a gente possa ter dentro da corporação, dentro da empresa, uma equipe alinhada. E para a gente alinhar essa Muito equipe, o que a importante. gente tem que fazer? Fale para a gente, Juliano, por favor. Bom, você aí sim voltamos a falar em liderança, né? A liderança você ensina e você aprende, né? Talvez mais aprenda do que ensina. Então, ensine. Então, muito importante você ajustar quem são as pessoas da sua equipe que tem liderança, que tem o grit, que tem a garra. E é importante trazer essas pessoas junto para que você possa formar um organograma, que você pode dar funções a cada uma dessas pessoas e que não misture um grande erro que dá conflito em empresa, é um conflito desnecessário, e são coisas simples, são protocolos. Então, por exemplo, o RH tem um protocolo, o vendas tem um protocolo, o compras tem um protocolo muito agressivo, que é importante em toda a empresa. A vendas é um gargalo, né? A compra e a vendas, né? São os dois distintos, mas são muito mais valiosos e importantes, né? Então, assim, é importante que você mantenha esse equilíbrio com os gestores. Sozinho você não vai conseguir, porque a empresa vai crescendo, desenvolvendo, e você sozinho não consegue liderar. Então, você delega, não delarga, né? Delega para gestores e você, como eu falei sempre, né? Imagine-se que você está numa empresa que pode um dia ser vendida, né? Nunca imagine a empresa como uma coisa pessoal, familiar. Esse é um grande erro também cultural que nós temos no nosso país. A pessoa é muito pegada a bens materiais, a empresa que cresceu com ela. Não, a empresa pode ser muito bem feita para ser vendida, tendo um valuation considerável, um valuation bom, equilibrado, saudável. Ela pode ser vendida, parte dela. Isso faz parte do mercado em qualquer lugar do mundo. No Brasil é um pouco mais, culturalmente, um pouquinho mais difícil isso, né? Tirando São Paulo, que é uma exceção. Mas quando eu falo aqui, quando eu faço as mentorias de desalocar, eu acho muito importante desalocar a familiaridade, as peculiaridades, os gostos familiares. Isso não importa. Importa sim quem fundou. Agora, o produto em si, quem diz a cor, quem diz o tamanho, quem dita a regra é o consumidor. Então é muito importante a pessoa se desvincular e se apoiar em gestores. Aí está o líder, né? O líder não é mandar, o líder é aprender, é conhecer o mercado, Sentir. refletir com que sentir o mercado de um modo assim, talvez mais expansivo, mais abrangente, não específico, não bitolado, né? Muito importante viajar, conhecer, conversar, ter um network bom. Eu tenho essa mania onde eu tô, eu brinco com as pessoas, eu não tenho muito costume de bebida alcoólica, mas eu já sou muito falante sem beber. Imagina se bebesse, né? Em lugares assim sociais, né? Então, onde eu tô tentando conversar, uma pessoa que me agregue ou vice-versa. Eu não perco muito em lugares fúteis assim, uma coisa minha, porque se você se propõe a ser um empreendedor, você também tem que se preocupar com a sua imagem, né? Muito importante, né? Tanto a sua imagem de saúde, quanto a sua imagem dos locais que você frequenta, né? E ponderar as pessoas que você perde. Não sei se tu lembra, há tempos atrás eu falei que nós temos dois grandes, maiores patrimônios da nossa vida, né? Que um deles é o nosso tempo. Eu não perco tempo com pessoas que não me agreguem nada. Eu gosto de ler, gosto de estar com pessoas que me agreguem, amigos, gestores, amigos, clientes. Né? O cliente agrega muito, importante para o empreendedor saber disso. O cliente, o maior segredo da tua empresa está no cliente, em falar os seus feedbacks. Né? E o outro é o afetivo. Ambos desses patrimônios de cada ser humano derrubam ou erguem a pessoa. Né? Então é muito importante estar atrelado isso. Né? E Você depois, na passa isso para sequência, mim mesmo. Você passa isso para mim. Desde e o outra. primeiro dia que a gente conversou até hoje, é Que uma coisa bom. que é constante você passar isso para mim, de não perder o seu tempo, de você não ficar em Não. rodinhas que são fúteis, de pessoas fúteis. Isso, para mim, realmente você agrega. E olha, eu entrevistei aqui no nosso programa há um tempo atrás a Bianca Vilela, ela é especialista em saúde. E a Bianca escreveu Uhum. esse livro. Ela trabalha muito com empresas também, mas sobretudo com a parte de saúde, né? Desde, por exemplo, a parte da Certo. alimentação, de tudo. E o livro chama-se Respire,
sua jornada diária para alcançar a máxima performance dentro de uma empresa. Então, como que a gente falou justamente a respeito disso da corporação, né, de ter os colaboradores alinhados, ela trabalha desde a primeira parte da alimentação, também, porque é importante, não adianta você ter um colaborador que faz os exercícios e que na hora do almoço a empresa termina servindo um alimento que termina tirando a energia dele, que não proporciona para ele aquilo que é importante, né? Que é fazer ele se desenvolver, ele se sentir útil, agregado, né? Dentro disso. Por isso que eu fiz questão de reforçar a sua fala aqui no respirar. Todos os dias a gente tem que respirar, tem que compreender que a saúde, né? Essa coisa que você falou de, olha, sai um pouquinho, vai tomar um café, vai desestressar, é importantíssimo mesmo. Exato. E em primeiro lugar, eu acho que as pessoas, hoje é o momento, pós-Covid, aí, pós-pandemia, as pessoas acabaram adquirindo muitas patologias emocionais, então é muito importante que a pessoa, em primeiro lugar, antes de mais nada, esteja bem consigo mesmo, em paz interior, né? Porque a guerra, ela ocorre fora de você a todo momento, conflitos, obstáculos, né? Agora, você tendo uma paz interior, que não te afete isso, é muito importante para um líder, para um gestor e para um colaborador, porque aqui mesmo nós temos várias divergências e obstáculos que uma pessoa me indagou há pouco tempo como que eu não me abalo. É porque, claro, a gente tem uma maturidade, por isso que eu falo não empreender já da noite para o dia. Tenha a primeira maturidade, empreenda, entenda como que funciona desculpa, vou até usar uma expressão, talvez uma quintessência, né? A gente brinca assim, a quintessência da pessoa. Em outro momento eu vou explicar isso. Eu estava falando isso sábado com uma colega minha sobre isso, e palestrante também. E como é importante a pessoa estar bem com ela. Em segundo lugar, fisicamente, autoestima. Ela se olhar no espelho, agradecer o presente, viver o presente, esquecer o passado, não pensar muito no futuro para não causar ansiedade, enfim, e sim só traçar metas para o futuro, né? Aí você foca o presente, vive em paz e esteja com as pessoas que você ame. Por isso que eu falo tempo, não perder tempo com as pessoas. Não julgo quem faça festa, pelo amor de Deus, mas é uma escolha minha de vida. Talvez quem faça festa seja mais alocado nesse estilo de vida. Não que não seja errado fazer festa, eu acho que eu conheço muitas pessoas que fazem e tem seu horário e pessoas com mestrado, doutorado e na segunda-feira já estão a 100 por hora, mas aquela é uma forma das pessoas criarem a sua alegria de ser feliz também, né? Sem Então, cada um dúvida. tem que procurar os seus refúgios de felicidade. E se encontrar sempre. Tem perguntas dos nossos Sempre. telespectadores, 0 operadora 11 98384 1466. Vamos com a primeira pergunta na tela. Tenho um empreendimento de lanches há 1 ano e ainda não tenho lucro, só gastos. Você acha que devo continuar tentando ou já está na hora de desistir? Quem pergunta é a Giovana Gonçalves, de Arapeí, São Paulo. Arapeí, São Paulo. Vamos lá. Desistir jamais, em primeiro lugar, né? Antes de mais nada, vamos falar de uma forma mais amadora, pelo que eu entendi, ela tem. Falar de uma forma mais simples, assim, pelo que eu entendi, ela tem uma lancheria só, né? Então, mas gera custo e ela tem que entender o lucro. É uma empresa, mas sempre falo, empresa pequena, média e grande, às vezes tem alguns conceitos que são os mesmos, né? No final você vai perceber que para nos mesmos conceitos. Então, ela pega no caderninho dela e, primeira coisa, faz um teste de 30 dias a partir de hoje, né? A partir do dia primeiro, ou seja, e começa a colocar o custo exato onde ela compra esses condimentos, né? Aonde ela, de repente, um fornecedor mais barato, porque o segredo de toda empresa é as compras. Então, talvez procure um fornecedor mais barato, mais saboroso, né? Uma diferenciação no sabor, de repente um hambúrguer mais defumado, né? Apure seus custos, né? Detalhados no caderno, não precisa puxar uma planilha de Excel nesse momento. Apure seus custos, tenta esquecer um pouquinho o que passou e faça um teste de 30 dias a partir de hoje. Faça um teste. Tudo que ela gastou, coloca o lucro que ela pode, no segmento dela aqui, uma lancheria, mas o que eu estou vendo aqui nela há 1 ano, às vezes pode estar pegando aqui numa pesquisa de mercado, né? Ela teria que primeiro ver bem essa localização que ela está. Se for
uma estrutura pequena, às vezes ela pode alocar essa estrutura, porque lancheria, uma hamburgueria talvez, ou lancheria, tem muita competitividade. Então, às vezes, o correto é ela sair um pouco da manada e procurar um local mais assim, com mais expertise, né? Com mais demanda, ou talvez uma faculdade, algo assim. E aí A sim, porta talvez, de uma por fim, balada depois que ela poderia levou, ajudar ela bastante, né? A porta de uma balada poderia, ou um poder, local onde se sai muitas pessoas e tem um fluxo é, gigante depois da noite que as pessoas terminam se encontrando, porque sai da balada com é, fome e precisa comer um alguma happy hour, coisa. né? É, Eu acho que, exato, tu tem toda a razão. Por exemplo, o Madeira é um sucesso por isso. Não, desculpa citar o nome, mas é que tem aquele chopp gelado. Então, assim, aí eu ia falar para ela agora, tenta achar um diferencialzinho no sabor dela, num choppzinho bem gelado, algo, um mimo que o cliente, porque o cliente gosta de ser muito bem atendido. Então, no caso dela, ela vai causar uma experiência no atendimento. Se ela pode, de repente, investir num tablet, que a pessoa possa monitorar a compra dela ali. Então, devagarinho, de uma forma exponencial, ela pode fazer uma decoração também, né, mais do ramo dela. Tudo chama, né? Um bom cafezinho depois do lanche também é importante ter. Então, esses mimos, eu vejo aqui nela duas situações bem importantes. Antes de ela fazer o custo dela, ela vê bem a localização que ela está, fazer uma pesquisa de mercado, né? E a diferenciação do produto, botar um mimo a mais, umas fritas, exemplo, né? Umas fritas mais frescas e um chopp bem gelado. Eu acho que tem várias situações aí que a gente poderia agregar bastante aí, que seria um diferencial em 30 dias. Ela pode fazer esse teste de 30 dias. Quando eu falo excelência em vendas, em excelência em atendimento, ela tem que se imaginar, ela visita um hotel 5 estrelas, por exemplo, e tenta compreender como que foi esse atendimento, né? E espelha, é assim, é difícil falar, não falando para a pessoa, né, em terceira pessoa, mas imagina um hotel 5 estrelas e esse atendimento, independente do tamanho da empresa dela, esse é o atendimento que ela tem que ter lá. Criar uma experiência que a pessoa se sinta feliz. Então, quando a pessoa pensar no lanche, vai pensar nela, sempre nela, com né? certeza. 0 operadora 11 98384 1466, pergunta na tela. Boa tarde, Juliano. Meu negócio já está estável, mas não tenho crescimento de lucro há 2 anos. Vale a pena investir em novas tecnologias? Tomás Duarte, de Jupi, Pernambuco. Jupi, Pernambuco. Linda cidade, eu conheço. Ah, é muito especificamente para que ramo que ele é, mas vamos lá tentar falar de uma forma abrangente. Em primeiro, 2 anos, dependendo do ramo dele, se for um ramo de construção, está dentro do momento de maturação ainda, o crescimento exponencial, mas tem que haver um pequeno crescimento, nem que haja, em 2 anos tem que ter um pequeno crescimento, né? Não vale a pena investir em novas tecnologias, dependendo do tamanho desse investimento, né? Então, o que eu vejo aqui nele? Vamos imaginar uma empresa média, né? Eu acho que ele tem que aqui pensar nesse momento que se ele não tem lucros, ele vai lá para o gargalo de compras em primeiro lugar, certo? Como é que está sendo feitas essas compras do segmento dele, né? Dos insumos. Aqui que está um grande segredo. Ele redefinir essas compras. E outra coisa interessante, que o custo não é alto, ao invés de ele investir em tecnologia, investir no branding dele e no marketing, né? Aí sim, de repente, páginas, e-commerce, talvez, né? Eu acho que nova tecnologia, nesse momento, para ele, talvez uma máquina cara, algo assim, não é o momento para acelerar um produto, até porque a gente está passando por um momento de filtragem empresarial, que eu vou falar num outro momento para vocês, para não alongar muito, né? E a gente está nesse momento de filtragem. Então, nesse caso específico dele, o gargalo ele tem que ir muito a fundo lá, ficar junto com compras dele, verificar o que está acontecendo com os fornecedores, se está sendo feita a compra de forma correta e não investir em tecnologia, e sim em marketing e, obviamente, todas essas perguntas aí, sempre o budget, lembra orçamento, né? Conhecer seus números, muito importante sempre. Todas essas perguntas, sempre conhecer os números, fluxo, o que é o caixa, o que é o financeiro, o que é o lucro, né?
o caixa é com solidez, o fluxo mantém estabilidade, o lucro mantém uma certa tranquilidade, mas essa tranquilidade pode mudar a qualquer momento. O empreendedor está suscetível a mudanças, tanto econômicas quanto políticas, ou mundiais a qualquer momento. Então tem que estar sempre preparado, né, para isso Você tudo. sabe que Desculpa ter alongado muito. Então, você sabe que nós já até estouramos nosso tempo, mas eu quero falar para você mais umas coisas assim que é importante. Por Hoje de favor. manhã eu recebi a ligação da Júlia, que é uma das nossas produtoras aqui, ela perguntou assim para mim, e vai de encontro a essa sua fala. Fábio, você vai fazer o risoto de panela de pressão, tal. Ela tirou as dúvidas sobre a receita, né, comigo. Aí falou assim: você tem preferência por qual marca, por tudo, não sei o que. Eu falei assim: Amara, deixa eu te explicar uma coisa. E o motorista me trazendo para cá. Aí eu falei assim: ó, deixa eu te explicar uma coisa. Quem cozinha, Amara, aprenda comigo uma coisa. Quem sabe cozinhar não é a marca que muda, é de verdade a qualidade daquilo que o cozinheiro vai fazer. E dentro de uma empresa, dentro dessa questão que você colocou dos insumos, não adianta eu usar insumos de primeira linha, entendeu? Se realmente eu não tenho quem vai fazer aquilo bem feito. Então, quem sabe cozinhar, isso eu aprendi desde moleque. Não adianta querer a marca tal, a marca Y, que é mais caro, se de verdade eu não sei fazer. Quem sabe cozinhar com a marca mais acessível, mais cara. É óbvio, mesmo que não é meu dinheiro, é o dinheiro da direção da emissora, é óbvio que eu vou querer sempre que se opte pelo o custo mais baixo. Porque eu acredito que tudo isso funcionando aqui dentro, economizando aqui, economizando no papel higiênico dos banheiros da emissora, economizando na luz que fica acesa desnecessariamente. Isso faz com que tudo seja revertido em melhoria da emissora. É assim que eu entendo. E dentro de uma empresa, é a mesma coisa. Dentro da casa, eu estou trazendo esse exemplo para que a dona de casa também que está nos assistindo, que talvez não é empreendedora de cara, assim como a gente está falando de uma empresa, mas ela é empreendedora da casa, da família. E é importante que ela consiga administrar bem essas compras, a hora de fazer a refeição, na hora do almoço, do jantar, porque isso realmente faz toda a diferença, como você colocou, dentro de uma empresa, as compras e o caixa. Quando você consegue equalizar isso, você consegue fazer investimento, você consegue fazer uma melhoria, você consegue contratar uma pessoa para, às vezes, limpar a sua casa a cada 15 dias. E eu estou colocando isso justamente para a pessoa se sentir inclusa do nosso papo, para não ficar um papo só focado no empresário. Porque a gente está falando com o Brasil e com a América do Sul pela América TV. Então é bacana que as Perfeito. pessoas também entendam isso, né? Muito bom. E já que você falou dona de casa, sim, eu entendo ela que ela é uma empreendedora também, é uma dona de Sim, casa, ela tem que estar preocupada com horários, com custos, com o marido, porque o marido também não vai, talvez, desenvolver ou crescer sem a ajuda dela, né? Então, ela é uma empreendedora. Eu vejo o empreendedor, todos nós somos empreendedores, desde uma pessoa física, você é um empreendedor, sim, sim. todos nós somos empreendedores. Inclusive, trabalhamos numa empresa, somos empreendedores e trabalhamos com CNPJ, empreendemos com CNPJ de outra pessoa. Eu sempre, desde novo que eu trabalhei, minha história sempre foi essa, de vestir a camisa e eu, como se fosse, eu fiz uma reunião há pouco tempo e falei, eu quero que todos se sintam proprietários, façam um teste de uma semana e todos se sintam proprietários, para sentir como que é, que não venha nenhum problema para mim, é o obstáculo, que vocês absorvam, né? E é muito importante uma coisa que você falou, eu sempre faço essa analogia, eu fiz uma mentoria há pouco tempo aqui numa cidade próxima, porém grande, uma empresa de 800 funcionários, muito familiar a empresa, e isso me causou um certo cansaço, a desvinculação familiar da empresa, né? E eu falei para ele, eu vi muito gargalo de prejuízos, assim, dos mais bobos aos maiores. Então eu falei para ele uma analogia que não é a água que afunda o barco, e sim os buracos, né, do barco. Então começa lá pelos maiores, né? Eu já levantei os maiores com os balanços contábeis para ele e depois a gente foi baixando, baixando. Na verdade, ele me chamou para fazer uma escolha de um financiamento entre um banco que ia dar um valor dobro por X% e um banco que ia dar menos por menos juros. Então eu falei para ele não pegar nenhum, que o dinheiro estava dentro da empresa dele. Então, durante uma mentoria que a gente fez, ele percebeu que o dinheiro estava na gestão e não no banco. Ele poderia, hoje ele pode emprestar se ele quiser. Ele já tem fluxo de caixa para emprestar um dinheiro, né? Então é importante, como tu falou, desde o papel higiênico, desde o Sim. café.
É isso Não, claro, mesmo. não baixar a qualidade, né? Não baixando a qualidade, mas a gente tem que estar atento a todos os números. É Com difícil, certeza. mas a gente... Você sabe, Juliano, que dentro da escola de hotelaria, quando eu dava aula, a gente falava justamente a respeito disso, né? Quando a gente é um bom gestor dentro de uma cozinha de um restaurante, isso é desde o restaurante aqui do lado, na Oscar Freire, ao restaurante pequenininho de porta, pequenininha na zona leste de São Paulo ou de Com qualquer lugar do certeza. Brasil. Quando a pessoa ela tem a consciência de que não é de verdade esbanjando, comprando mais caro, não é colocando. Às vezes você tem que pegar e dar um recuo, dar uns passos para trás, para você poder pegar força e fazer com que realmente aquela corporação, aquele negócio, ele crie uma substância tão forte que não é derrubado de qualquer maneira. Né? Pelo contrário, você acabou de Aham. falar que você viu, não precisa pegar dinheiro fora, tem que corrigir o que tem aqui dentro. E vamos corrigir o que tem aqui dentro. Que é isso mesmo. Então você tem Exato. que economizar no Uber, você tem que economizar no hotel, você tem que economizar ali aqui, e acolá. E aí você faz com que realmente esse dinheiro ele termine aparecendo de uma outra maneira para outras coisas mais importantes dentro da empresa. Tudo, tudo, tudo. Inclusive, essa empresa que eu estava te falando em específico tinha uma frota ociosa de veículos parada. Então, eu comecei a pagar, eu paguei uns dividendos com os próprios veículos da Ai, FIP, que sabe? maravilha! E uma coisa que estava ali na frente. Sim, Mas assim, empresa é isso mesmo. Às vezes, um olho de fora tem uma visão melhor. E por isso que eu gosto muito de conversar contigo, também. alongar essa conversa, porque a gente aprende também, aprendo com você falando aí. E empresa é que nem você falou, desde a pequena, da média, da grande. Hoje em dia, o cliente gosta de ser bem tratado. Eu gosto de ser bem tratado. Eu tive numa E loja eu, nossa. esses dias. Porque eu sempre priorizei o atendimento nos lugares que eu trabalhei e nas empresas que eu tenho, né? Então, assim, eu fui numa loja esses dias e quando eu pisei na loja, estavam em quatro moças, né? E quando elas me viram, parece que eu estraguei. Elas estavam falando em festas, pelo que eu entendi. Parece que, não, estragou o assunto, né? Me deu a impressão. Aí veio uma, depois ela não quis, veio a outra. Então me deu uma má impressão tão grande daquilo. Depois eu subi um andar, passei para outra loja e totalmente inverso. A pessoa sabia até meu nome, né? Que eu já tive lá. Me chamou pelo nome. Essas informações diretas é uma sacada muito grande dos vendas, Sem né? dúvida, sem dúvida. Das pessoas que estão de frente. Então chegou o seu Paulo, às vezes eu não gosto que chame de senhor. Tem que saber. Paulo, tudo bem? Bem-vindo com a família. Aqui tem uma mesa especial para você no restaurante. Já sei mais ou menos o seu menu, mas quer fazer posso sugerir outra coisa? Porque o garçom é um vendedor também. O chefe de cozinha tem todo aquele carinho, aquele apreço, aquela higiene, né? É aí que vai a boa intenção do empreendedor, né? A lealdade do colaborador. Mas é tão E você ter simples, uma. Juliano. É tão simples Oi, quando, por exemplo, eu vou à sua casa. Se eu for bem exato. tratado, eu vou querer voltar mais vezes. E também, se eu lhe tratar bem, você vai querer que eu volte mais vezes. É simples, né? Perfeito. Se você chega num Perfeito. lugar que a pessoa está com a cara amarrada, emburrada, não sei o quê, a pessoa que vai lá, ela não vai querer nunca mais voltar. Eu sou assim. Se a pessoa, eu dou bom dia para a Eu pessoa não procuro. me. Hã? Esse. Se você dá bom dia Perdão, para a desculpa te pessoa, interromper. né? Às vezes, eu estava no elevador ontem de noite descendo para ir fazer uma coisa. Aí eu desci, aí chegou uma moça, aí eu falei boa noite. Ela estava com uma cara amarrada, um horror. Qual que é a dela? Falar boa noite, né? Agora, ela deve ter os problemas dela, deve, mas se ela poderia entender e qualquer pessoa, isso serve para uma corporação, como eu disse, dentro de uma loja, o staff todo, né, dos colaboradores. Quando você chega e você tem uma pessoa que te cumprimenta com um sorriso, já te desmonta. Né? Porque às vezes você pode estar no pior dia seu. A pessoa, nossa, poxa, ele falou bom dia. Né? Será que eu não estou sendo amargo, amarga? Então, quando você tem um colaborador que ele participa desse crescimento com o teu cliente, né? A pessoa que trabalha aí na sua empresa, que vai servir o café, ou que você pede para a sua secretária, por favor, traga um café, alguma coisa, e chega a menina da Copa, né? E não a secretária, e ela tem um sorriso, certamente o seu cliente vai falar, nossa, que café gostoso, que pessoa simpática, que empresa bacana do Juliano Tedesco que eu fui, e assim por diante. Exato. As pessoas vão se sentir com aquela questão afetiva bem presente dentro da reunião e de tudo mais. Tu sabe que eu trabalho em vários setores, eu te falei, né? Sim, sim. Setores bem opostos da construção civil, né?
Então, assim, o atendimento é prioridade, o budget, o orçamento, o fluxo de caixa é prioridade. O compras, para mim, é um grande gargalo que é a prioridade. Então, o marketing hoje, mais do que nunca, agora com, com as IAs, né, passou a ser mais prioridade ainda, porque é um bom meio de informação, né? Paliativo, na minha opinião, eu gosto do olho no olho, mas eu acho que, assim, tem que ter esse preâmbulo do marketing muito forte hoje em dia, né? É um paliativo muito forte. Agora, o bom mesmo é o atendimento que você está falando, mas acima de tudo, o que eu falo para as pessoas não é um atendimento artificial, é um atendimento de coração. Por exemplo, você sentou um cliente comigo, Boa! sentou um cliente comigo aqui, eu já tenho boa intenção de vender para ele, de fazer com que ele dobre o capital dele e fazer com que ele fique feliz comigo e fazer com que ele se torne amigo. De Sim, coração de verdade, eu não estou sendo artificial. Eu não preciso ter máscara aqui de um outro Juliano Tedesco. Eu sou esse que está aqui, que você me conheceu pessoalmente aí, que meu filho me conhece, que todas as pessoas me conhecem. Eu sou na mesma forma sou com o cliente. Então, eu acho que isso é importante. Sem máscara, simplicidade. Não precisa mostrar, ouça mais o seu cliente, o que ele precisa, qual a necessidade. Fale quando for possível, né? Dê a sua opinião, que também ele quer ouvir você, quer ouvir o respaldo, o teu conhecimento, tanto técnico quanto informal, às vezes, para se falar de vida, né? Eu tenho clientes que sentam aqui comigo para conversar sobre vida, sobre família, e é importante a gente dar esse respaldo e fazer esse vínculo. Porque, como eu te falo, eu faço de coração, eu amo o que eu faço. Sábado, domingo, para também. mim, é um momento de estudo, mas eu tenho uma certa ansiedade de final de semana de começar a segunda-feira, de voltar ao trabalho. E é o que eu passo para as pessoas aqui: nada artificial, façam de coração. Se não estão bem, eu prefiro que peça para o RH que fique em casa, avise: hoje eu não estou legal, estou meio Mas, depressiva, não vai ser legal o meu atendimento, fique em casa, descansando. Faz Juliano, um home office. só pra gente encerrar, você sabe que eu aprendi uma coisa na vida. E é assim, Ah, quando chega a segunda-feira, se ela for, você já chega a segunda-feira, domingo de noite, e você já está pensando na segunda-feira com mau humor, já pensando, ai, que saco, ei, que merde, vai começar a segunda-feira tudo de novo, pode contar? É melhor você repensar a sua vida, é melhor você repensar aquilo que você se propõe a fazer, porque de verdade você não está exato. feliz, né? Eu tenho felicidade de fazer o que eu faço, né? De verdade, amo fazer É, o que eu faço, exijo é, das pessoas, procuro fazer reuniões, se for preciso de madrugada, a hora que for, porque todo mundo quer que dê certo. Eu vejo do diretor, eu vejo do jurídico, eu vejo de todo mundo aqui dentro. E eu acho que é isso que importa mesmo, é a gente poder se dedicar de corpo e alma para que a coisa aconteça. Corrigir um lado, corrigir um outro, e se corrigir, né, se ter a humildade de conseguir compreender que não pode ser automático, tem que ser natural, né? Porque como você falou do natural. atendimento, eu tenho um horror em entrar numa loja, em algum lugar, que a pessoa, bom dia, senhor, posso lhe ajudar em alguma coisa? Eu tenho horror a isso, né? Porque eu gosto de gente que é Ou fica te humana, seguindo. né? Ela quer bater a meta dela, ela não está preocupada com você, ela terminou de vender, já vira as costas. Eu me É, recordo uma vez que eu fui numa loja em Lençóis Paulista, interior de São é, Paulo, e a moça estava vendendo uma é. geladeira. Aí ela, quando ela estava toda empolgada, aquela empolgação, mas era uma coisa. Terminou de pegar e bater o cartão, passar o cartão, ela literalmente virou as costas. Era uma coisa automática, estava fazendo a mesma coisa com o outro. Aí eu pergunto para você, uma pessoa dessa para mim é interessante? Para mim não é. Porque para mim ela não É. fideliza. Por exemplo, um cara que nem eu que gosto de um atendimento humanizado, gosto de falar com gente, gosto de ter gente do meu lado que olha no olho, que fala comigo igual, jamais vai querer voltar naquela loja, vai falar mal como eu falo sempre para todo mundo. Eu E eu tenho acho legal de você exatamente isso. Quando nós falamos nos bastidores, eu e você, sem sim, sim. câmeras, você foi exatamente essa pessoa que está aí, E eu né? sou. Então, essa Às vezes as pessoas me levam a Exatamente. mal, me levam a mal, mas eu vou fazer o quê? Aí é um problema pessoal delas, porque de verdade é importante que você pegue e fale, olha, não tá legal isso, pode corrigir isso, vamos fazer isso, né? E outra, o que me trouxe até aqui foi justamente esse jeito verdadeiro de ser com as pessoas. Eu não tenho falsidade cara dupla. Se eu falar para você, Exato. Juliano, amanhã a gente vamos tomar um vinho depois do trabalho, vamos fazer, vamos. Eu sou muito assim com as pessoas. E tem uma outra coisa também. E eu vou cobrar, hein? Mas Vou pode cobrar o cobrar, que quando vinho. estou esperando você voltar. Sou ótimo para cobrar Vamos. também.
tudo que tu falou, essas pontuações, são as coisas que a gente prega em palestras, né? A Sim. gente prega muito, eu tenho muito essa preocupação de pessoas que querem empreender da noite para o dia e acham que vão alavancar, que vão ganhar Não, e dinheiro, que nem uma e pergunta que empreender, surgiu, com todo respeito à telespectadora, é um claro. telespectador, eu não lembro agora, que você respondeu, mas assim, não adianta a pessoa pegar e, que nem você falou, desistir nunca, pelo amor de Deus, não é porque deu errado, o errado Sim. entre as que você não faturou, que você já tem que desistir, me desculpe, né? Eu sou um cara que, assim, esse programa aqui, antes dele estar aqui na América TV, ele era líder de audiência em Bragança Paulista, Atibaia e região. Nem a emissora teve 23 anunciantes quanto eu tinha em 2 horas de programa. Esse programa só veio me trazer dinheiro quando eu estava em outra emissora, depois de 3 anos de programa eu lutando, batalhando, não tinha nem um colchão para dormir na cidade que eu fui É escolher. isso mesmo. Então eu falo para você uma coisa, É isso a mesmo. gente quando é empreendedor, a gente tem que realmente lutar, acreditar, abraçar. Eu abraço e acredito nas pessoas até que me prove o contrário. Agora, se a pessoa passou a perna, se não sei o quê, eu quero que saia da minha vida. Isso é bem prático. Eu tiro esse colaborador, essa pessoa que, quando eu era o meu programa no sentido, mesmo assim, sabe, que eu tinha que pagar as pessoas que trabalhavam comigo, que fazia tudo, eu aprendi isso às duras penas. Né? Até outro dia eu tive uma reunião com o meu diretor, olha, esse Fábio que você vê hoje, ele passou pela sala dos milagres, porque eu olhava para a pessoa, já mandava ela, vaza, entendeu? Eu não sou mais assim, porque eu consegui me colocar no lugar do outro também, né? E olha, vou lhe contar Aham. uma coisa, Juliano, muitos Conta. que inclusive sentavam na minha poltrona lá na outra cidade, ficaram me devendo e estão na justiça. Eu tenho muito dinheiro para receber. Por quê? Porque eu aprendi que empreender, inclusive, dói na carne. Você tem que compreender que às vezes você abraça aquele que você deve ter passado por isso. O cara chegou aí no seu escritório, fechou um contrato bacana com você, mas te deu um calote. Pelo menos comigo aconteceu várias vezes. Pessoas que frequentavam a minha casa no network de jantar que eu fazia e de repente ficaram me devendo. Entendeu? E me devem até hoje, está nos fóruns, na justiça aí para pagar. Entendeu? O que acontece, que eu quero que fique bem claro para quem está nos assistindo, que eu acho que é isso para a gente finalizar, que a gente já estourou demais o nosso tempo, nem vai dar para fazer as outras perguntas, vai ficar para a semana que vem. É assim, a sua Eu adorei a expertise, conversa hoje. a sua expertise enquanto mentor, trazer para o nosso telespectador o não desistir, porque o verdadeiro empreendedor nato, ele não desiste, ele pode mudar o ramo dele, ele pode estar empreendendo, mas ele pode mudar. Agora, desistir, como você falou, acho que foi a melhor frase. Nunca. Eu não desisto. Só, só para perfeito, adorei tua conversa, viu? E hoje tá ótimo, como sempre. E assim, o que acontece? Vamos tomar como exemplo, tem uma passagem na Bíblia que fala que Jesus estava atravessando o deserto com os apóstolos e de repente teve uma tempestade de areia. Então a tempestade de areia ela é muito forte, entra nos olhos e Sim, asfixia. sim, sim. Então as pessoas conseguiram botar uma túnica e se fechar, só que em breve já viria outra. E eles observaram Jesus Cristo numa calmaria e perguntaram para ele, indagaram curiosos, como que você consegue manter essa paz, né? Na linguagem deles, claro, né? Como que você consegue manter essa paz? Ele falou, ele foi muito simples, eu levo isso muito para mim, tá? Eu prezo a minha paz interior, eu aqui dentro estou em paz, a guerra aqui fora. Então, Concordo. tudo que acontece, eu tenho a paz e tenho a serenidade para poder pensar o que fazer. Se a gente ficar nervoso com um obstáculo, com um problema, ou vou desistir, às vezes que nem esse caso da pergunta da moça, às vezes uma situação pequena, uma localização e compras, Sim. né? A primeira pergunta não é desistir jamais, nunca pense em desistir. Remolde, se desenvolva, faça um curso online, faça outra língua, visite outro país, tudo. Não sei, existem tantas formas de a gente expandir a nossa informação. É por isso que eu adoro ver vídeos, ler, fazer palestras. As E minhas é isso mesmo. palestras, eu acho que eu aprendo mais do que eu passo, para te falar bem a verdade, sabe? E é isso mesmo, sabe? Então, E é isso mesmo, sabe por quê? Porque você falou dessa passagem bíblica, ela remete àquilo que eu sempre falo para as pessoas, é a inteligência emocional. Quando você adquire autoconhecimento, você começa a se conhecer, você vê os seus pontos fracos e você sabe até onde você consegue ir para você não chutar o pau da barraca, e todos nós, em algum momento, a nunca. gente pode chutar o pau da barraca.
Qualquer ser humano. Sim. Só que para a gente não fazer isso, a gente tem que ter autoconhecimento, inteligência emocional. Isso adquire quando a gente quer e não depende de dinheiro, porque hoje a gente tem na palma da mão a internet. A gente, quando não tem condições de ir num workshop, num curso, a gente pode pegar ali, tem vídeos, tem treinadores, tem mentores como você, que oferecem, através de um bate-papo como esse, um despertar, uma luz para a pessoa que, sabe, poxa, agora eu tenho que mudar um pouco, sabe, essa visão que estava tão focadinha aqui e ver 360, que é o que falta para a grande maioria das pessoas. Mas esse assunto, olha, Exatamente, para a é uma gente visão. conversar mais vezes. Isso. Uma Uma coisa que eu queria muito citar, e depois a gente encerra. No outro dia eu quero comentar. Primeiro, para o empreendedor, nunca crie expectativas, tá? Depois eu vou ampliar numa outra conversa. E segundo, nunca crie ciclos, tá? Isso é uma coisa que eu aprendi comigo mesmo, nunca li em lugar nenhum. Eu vou te repassar numa outra oportunidade. Ciclos e expectativa. E é muito importante para a saúde emocional, ok? Com certeza, com certeza. Deixa eu passar os Meu contatos amigo, do Juliano Tedesco, que é mentor e criador de conteúdo de empreendedorismo. Você pode falar com ele através do JM Tedesco, e também do grupo Underline TED. Grupo Underline TED. Lembre-se o seguinte, você pode levar o Juliano Tedesco para qualquer lugar do Brasil, para a sua empresa, para fazer um workshop, para fazer um curso de mentoria, para trabalhar todas essas questões que são importantes. Às vezes você acha que você está desperdiçando dinheiro com coisas erradas dentro da empresa e você está mesmo. Faltou você realmente investir no amadurecimento dos seus líderes e dos seus gestores. Essa que é a verdade, viu? Obrigado, Juliano, perdão, e até a próxima terça-feira, viu? Obrigado, grato, não tenho como te agradecer. Sempre é Gratidão. muito bom, muito agradável a tua conversa, sempre. E é poder contribuir de alguma forma. Obrigado mesmo, um abraço, até breve. Tchau, tchau. Obrigado, querido. Até mais. Tchau. Até mais, tchau, tchau. Bom, olha a hora, meu senhor, olha a hora, minha senhora, olha a hora, meu telespectador, 5h22. Nós vamos para o rápido intervalo. Na volta, tem sabe quem? Sérgio de Vicentim, que está afiadíssimo. Até já.